Fala pessoal, beleza? Aqui é Flávio Silva e hoje eu tô aqui para dar continuidade à nossa série. A gente já falou aí nos episódios anteriores sobre assuntos bem relevantes. O primeiro foi sobre foco, o segundo a gente falou sobre os requisitos do programa Minha Casa Minha Vida e hoje especificamente a gente vai falar sobre recursos, tá? Muita gente já tem me mandado algumas mensagens, já tem falado que tem sido interessante escutar esse conteúdo desde o início para que elas pudessem ter ali uma visão maior, uma visão mais ampla sobre aquilo que elas podem fazer nesse ano de 2020. Afinal, essa série ela foi criada para você. Ela foi criada com o objetivo de te ajudar a realizar o sonho da sua casa própria nesse ano de 2020, tá? Então, se esse ano é o objetivo que você tem para realizar o seu sonho, fica tranquilo porque dentro dessa série você vai aprender muita coisa interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar. E ontem, no final do vídeo, eu mencionei para vocês sobre um detalhe importante, né? Que muitas pessoas às vezes tentam comprar um imóvel, mas ali não estão com os recursos necessários para que naquele exato momento elas consigam dar um passo à frente, né? Conseguir ir adiante em relação a essa parte de comprarem seu imóvel, de realizarem seu objetivo, seu sonho. E eu quero explicar para vocês hoje com um exemplo o que muitas pessoas geralmente fazem e elas têm em comum, tá? Como eu falei desde o primeiro vídeo, existem dois grupos de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas que infelizmente ainda não conseguiu realizar, mas existe um grupo de pessoas que já conseguiu e que inclusive hoje já estão morando no que é deles e saíram de uma vez por todas do aluguel. Essas pessoas elas já não estão mais nessa condição. E o que acontece muitas vezes, e você vai perceber nesse exemplo que eu vou te dar, é que a maioria das pessoas ela tende a ter uma reação muito comum a situações como essa que eu vou te dar agora nesse exemplo, tá? Seguinte, imagina só que nesse momento eu estou aqui fazendo uma simulação e eu vou te passar uma informação sobre a tua entrada, sobre os teus valores de entrada. E nesse exato momento, a tua entrada, ela ultrapassou os recursos que você tem nesse exato momento para conseguir comprar o seu imóvel. E aí vem o X da questão. Olha só, quando a maioria das pessoas percebe que a entrada ela ficou maior do que aqueles recursos que ela tem, a reação que elas têm geralmente é a mesma. A maioria delas fica desanimada e naquele momento ela simplesmente já desiste e deixa aquele objetivo de lado e segue a vida, esquece que em algum momento ela sonhou em ter uma casa e nesse momento ela se coloca naquela mesma condição que ela estava antes, de morar de aluguel, de sentir todos os meses aquela dor de pagar um valor que infelizmente nunca vai ser dela. Então assim, é uma série de dores que é complicado até mesmo eu explicar nesse vídeo, mas vamos se concentrar nessa parte dos recursos porque eu quero me aprofundar mais nesse detalhe, porque você vai ver uma diferença grande entre esse grupo de pessoas que conseguiu realizar o sonho da sua casa própria e esse grupo que continua aí de alguma forma meio que sem essa visão necessária para conseguir realizar. Então, o que eu vou te explicar agora vai ser bem interessante, então presta atenção no que eu vou te falar, porque se você entender isso, com certeza isso já vai mudar muita coisa aí na tua mente em relação a como você pode conseguir realizar esse objetivo durante esse ano, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso te falar nesse vídeo é uma verdade que poucas pessoas sabem, tá? É uma realidade que poucas pessoas conseguem ver, até porque isso não é uma coisa exposta. Então, essa informação que eu vou te dar agora, eu quero que você grave ela muito bem na sua mente, porque essa informação ela pode fazer total diferença aí no seu resultado nesse ano de 2020. E a informação é a seguinte: mais de 30% das pessoas que eu converso, que eu atendo, que eu observo dentro do mercado que estão ali tentando comprar um imóvel, mais de 30% dessas pessoas não conseguem comprar o seu imóvel de primeira. Elas não conseguem comprar naquele exato momento que elas estão procurando. E o que é que eu estou querendo te dizer? É que esse tipo de pessoa que desiste no momento em que ela recebe uma informação, geralmente são as pessoas que passam ali pelo tempo despercebidas e deixam as coisas simplesmente correrem do jeito natural de ser. Elas não mudam as rotas, elas não tentam alinhar as coisas e por isso muitas vezes isso passa em branco. Essas oportunidades elas simplesmente vão sem nem dar tchau, na maioria das vezes. Mas olha só para te provar sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre essa informação dos 30%, eu vou te falar agora, vou contar aqui, na verdade, a história de algumas pessoas que me vieram à mente nesse momento e essas 3 pessoas que eu vou mencionar aqui para vocês foram pessoas que conversaram comigo nesse período, que estiveram em algum momento ali conversando sobre a realização do seu objetivo, tentando comprar sua casa própria, mas que não conseguiram comprar de primeira. E a primeira dessas pessoas, depois você pesquisa aí a foto dela no meu Instagram, mas a Maju, ela foi uma das pessoas que conseguiu comprar o seu imóvel. Hoje ela está morando no que é dela, porém essa pessoa
ela não conseguiu comprar o imóvel dela num primeiro momento em que a gente conversou. Por quê? Porque algumas coisas precisavam ser alinhadas. Algumas coisas relacionadas à renda, entrada, valores que estavam sendo alinhados de que ela precisaria repassar para o construtor ou repassar para a Caixa. E a Maju ela levou mais ou menos uns 9, 10 meses para conseguir comprar o imóvel dela pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então o que acontece? Nesse primeiro exemplo eu consigo te mostrar que uma pessoa que no momento em que eu passei os valores, aquilo que precisava para ela, ela automaticamente entendeu que naquele exato momento não seria possível, mas aquele não seria o ponto final da história dela. E é por isso que eu faço questão de contar a história de cada um deles aqui, porque cada um deles tem a sua peculiaridade, cada um deles tem ali o seu momento. E o da Maju foi esse. Ela esperou mais ou menos uns 10 meses para alinhar as coisas, para que depois a coisa funcionasse e desse certo. Outra pessoa foi o Wellington, que passou mais de um ano aguardando ali o momento certo, porque no primeiro momento que a gente conversou, faltou ali um pouco de recurso e tal, mas por questões financeiras mesmo, mas isso não foi impeditivo para ele. Ele passou um ano e dentro de um ano a gente continuou conversando, a gente continuou tendo contato, a gente continuou tirando dúvidas, eu fiquei atualizando ele sobre informações e, enfim. Um ano depois, o Wellington ele conseguiu realizar o sonho, principalmente porque ele conseguiu comprar praticamente usando o FGTS completo. Né? Usou o FGTS praticamente, só usou isso mesmo e não teve um valor a mais. Então, o Wellington ele precisou aguardar 12 meses, tá? Um ano aí para conseguir realizar esse objetivo. E no dia em que ele realizou esse sonho, ele até mandou uma foto para mim, varrendo lá a casa, que eu acho que assim, para mim é um dos melhores momentos, porque é o momento que você muda, é bem legal, mas o momento que você vai lavar o seu apartamento, sua casa é fantástico, porque você está tendo a sensação de que aquele momento ali é o seu momento, é o seu imóvel, é a sua realização, é o seu sonho que se tornou realidade. Então, o Wellington, a Maju, eles tiveram situações parecidas, né, que precisaram aguardar, mas que num primeiro momento eles sentiram, né? Tá diferente daquilo que eu espero. Porém, esse não foi o motivo de eles desistirem, tá? E mais do que isso, né? Esse terceiro exemplo que eu vou te dar, para mim, ele vai ficar marcado, porque depois eu vou explicar melhor sobre essa questão, mas a Samanda, ela teve meio que uma reprovação na Caixa. E geralmente reprovações na Caixa elas são um pouco difíceis de reverter. Porém, ela foi lá, falou com o gerente e passou-se um tempo para ela conseguir alinhar essas coisas que precisavam ser alinhadas. E mesmo assim, sendo muito difícil, em alguns momentos, até mesmo ela estava meio para baixo e a gente conversava e eu percebia isso, mas ela não desistiu. E isso, gente, que eu estou tentando passar aqui para você que está assistindo esse vídeo, não é para engrandecer somente a vida de cada um deles que eu estou contando aqui. Não é a Maju, o Wellington, não é a Samanda só, mas a história deles é muito importante porque para eles isso foi um momento de crescimento. Mas para você que está tentando realizar o seu sonho nesse ano de 2020, vai muito além disso. O que eu estou querendo te falar é que, na verdade, o que essas três pessoas têm em comum é que elas não aguentavam mais pagar aluguel. Elas não aguentavam mais estar na condição que estavam, simplesmente porque todos os meses elas pagavam algo e aquele valor era meio que saindo pelo ralo todos os meses. E isso foi algo que para elas foi muito ruim. Então, esse motivo para elas já foi mais do que suficiente. E a única atitude que elas precisaram ter naquele exato momento foi mudar a forma como elas enxergavam as coisas que pareciam ser ruins. Então, se você nesse momento acha que as possibilidades são difíceis para você ou nesse momento esteja um pouco distante, talvez a forma como você imagina as coisas esteja um pouco fora daquilo que precisa ser. Talvez você pensando que a situação está muito complicada ou muito difícil, isso seja o principal motivo que está aí talvez te impedindo de conseguir dar um passo à frente e está caminhando em direção ao seu objetivo. Isso que eu estou te falando é um exemplo prático, tá? Eu passei um ano inteiro ajudando pessoas a realizarem os seus objetivos, a conseguirem a sua casa e hoje muitas delas já estão morando no imóvel, já saíram do aluguel, mas isso só aconteceu porque elas mudaram primeiro a mentalidade, porque primeiro elas concentraram a mudar a mente e a partir disso elas conseguiram sim ter um resultado diferente no final. E essa para mim é a maior diferença em relação a recursos. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando também da forma como você pensa.
Porque essa parte financeira, ela vem logo em seguida e é isso que eu vou te explicar agora. Então, toda vez que você pensar sobre essa possibilidade de que não vai dar certo, a única coisa que você tem que pensar é como você vai ajustar a rota, como é que você vai fazer para ajustar o caminho para que você consiga chegar lá, mesmo que demore um pouquinho mais. Não tem problema, o importante é você não desistir, beleza? Então, se a gente está falando sobre a parte financeira, tem 3 perguntinhas que eu quero te fazer aqui para a gente conseguir resumir esse vídeo e você ter um plano mais prático para conseguir fazer agora, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: você tem um orçamento financeiro definido todos os meses? E eu pergunto isso para você porque eu sei que muita gente não tem, até porque esse é um costume que eu mesmo não tinha. E esse costume, ele é muito importante a gente ter esse hábito. Você tem um orçamento familiar por escrito? Essa é a minha primeira pergunta. E eu falo isso porque muitas pessoas não têm. E isso é um hábito que a gente tem de simplesmente não anotar as coisas, e por isso as coisas elas andam conforme aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? É mais ou menos assim que funciona. E o que eu estou querendo te dizer é que um orçamento ele consegue te ajudar a definir onde você está agora. E esse é o primeiro passo para você que está querendo realizar o seu objetivo, realizar o sonho da sua casa própria, saber exatamente onde é que você está. E o orçamento familiar, ele vai te responder essa segunda pergunta que eu vou te fazer agora, que é a seguinte: você sabe quais são as coisas que você mais tem gastado que não tem necessidade? Essa pergunta eu já fiz para algumas pessoas e muitas delas me responderam que não sabiam, outras disseram que sabiam, mas assim, meio que sem muita precisão. Então, quando você tem essa informação em mente, você vai saber exatamente para onde é que teu dinheiro está indo. E principalmente para complementar essa terceira pergunta, que é conquistar a sua casa própria. É mais importante do que esse gasto que você tem todos os meses? E essa pergunta eu quero que você seja muito sincero, porque uma coisa é você dizer que sim, outra coisa é você fazer com que a sua resposta seja verdadeira com as suas ações, com aquilo que você faz. Porque se hoje você está, por exemplo, saindo todas as semanas, gastando, sei lá, R$400 por mês, só com algumas saídas que talvez pudessem ser reduzidas ou controladas, isso em algum momento poderia te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Se você não chegou mais rápido nele e se você acha que isso talvez não seja um empecilho, né, ou você acha que é um empecilho, mas não está fazendo nada para mudar, então isso quer dizer o quê? Que o seu objetivo de realizar o sonho da sua casa própria não é a sua prioridade. Porque sempre que você tiver algo que você quer muito, isso vai ser a sua prioridade. E a sua prioridade, ela vai fazer com que você se mova em prol daquilo. Então, essas 3 perguntas, elas são bem simples, mas eu quero que você medite sobre elas e, se possível, comenta aqui embaixo, porque são essas 3 perguntas que vão dar o teu norte. E a partir desse vídeo, você já tem sim o seu start, o seu início, o seu ponto de partida. A partir daqui você já sabe quais são os seus gastos, o que tem te atrapalhado, e a partir daqui a gente vai para o próximo vídeo, que vai ser lançado amanhã às 19 horas, e nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre como você vai fazer para ir até o seu ponto B, que é o seu ponto de chegada, beleza? Então se prepara porque amanhã o vídeo vai ser muito legal, e se você gostou desse vídeo, deixa aí teu comentário, eu acho super relevante o teu comentário, a tua informação e o teu feedback, beleza? Então, gente, a gente tá junto, eu tô aqui para ajudar vocês, e se precisarem, me chamem aqui no Instagram, no YouTube, enfim, vocês têm muitos lugares aí pra gente poder conversar, beleza? Então amanhã a gente se encontra aqui com um novo vídeo da nossa série, e se prepara porque aqui a gente tá só começando.